Agora vai para o slide. Para você poder passar o slide. Aí essa tela aí você já pode colocar aí. Pula lá para o Alt Tab e vai para o slide. Boa tarde, pessoal. Só vou aguardar mais 2 minutinhos ainda para o pessoal terminar de entrar, tá? E aí eu já começo a apresentação. Só mais um minutinho e aí eu já começo. Bom, vamos lá. Já deu 5 minutos, acho que já deu para todo mundo se conectar. Vou me apresentar. Eu sou Rodrigo Oliveira, eu sou farmacêutico e bioquímico, eu tenho pós-graduação em microbiologia, eu trabalho já aproximadamente aí há 14 anos na indústria farmacêutica, sempre trabalhei dentro da área de microbiologia e processamento asséptico, então eu tive a oportunidade aí de passar por grandes empresas, onde agregaram o meu conhecimento tanto na parte da micro em si, de laboratório mesmo, e quanto na parte de produção, de processamentos assépticos, e eu acho que essa combinação dessas companhias acabaram me ajudando a ter uma visão um pouco mais ampla do que é a microbiologia em si. Até porque, às vezes, eu falo que quando a gente só está ali dentro do laboratório, fazendo análise, atrás de análise, a gente não consegue ter uma dimensão de qual que é o impacto realmente que a micro tem ou do que ela ajuda também na parte do dia a dia do andamento até da própria produção. Então, consegui também já trabalhar em todas as partes de formas farmacêuticas, que isso também, para quem está para a parte de micro, sabe que para quem tem hoje a parte de sólidos é uma dificuldade, para quem tem estéreis é outra, e assim por diante. Bom, hoje o tema é referente à validação de monitoramento ambiental. E aí, antes da gente entrar na validação propriamente dita, é bom a gente voltar um pouquinho só e deixar claro o que é realmente o programa de monitoramento ambiental. Então, hoje, o programa de monitoramento ambiental, ele destina-se, né, a avaliar a conformidade de partículas viáveis e não viáveis do ambiente de manufatura, usando aí uma combinação de diferentes métodos de amostragem.
A parte de partículas viáveis, a gente está falando de todas as partes de bactérias que tem, e as partículas não viáveis é tudo que não tem vida referente à etapa do processo também. E para que a gente faz hoje a parte de monitoramento ambiental? Para que ela serve? Por que ela é tão cobrada aí em auditorias e no nosso dia a dia? Hoje o programa de monitoramento ambiental, ele consegue garantir que não há risco de contaminação do produto proveniente do ambiente. Então a gente tem toda aí a parte de qualificação de processos, todas as etapas, e o monitoramento ele vai no dia a dia mostrando que, olha, o seu ambiente está ok, ele não está agregando risco ao seu produto, e tudo que você está fazendo da parte tanto do controle do sistema de ar, quanto da parte de contaminação também, ele está dentro do que é esperado. O programa de monitoramento ambiental também visa a detecção da condição microbiológica da área, sendo amostrados pontos críticos ao processo do produto. Então, na verdade, existe aí toda uma finalidade, e antes do monitoramento ambiental ele ser aplicado, ele precisa aí de todo um estudo que geralmente é feito em parceria com outras áreas, para que você consiga determinar no seu ambiente quais são os seus pontos mais críticos, até porque a gente precisa saber que o programa que está sendo executado, ele está realmente avaliando o pior caso da sua área, e não simplesmente você está colocando em qualquer ponto que você acha que está bom e não está agregando um risco ao seu produto, e isso está, na verdade, não está ocorrendo. O monitoramento hoje, ele visa aí monitorar o ar, a superfície, e os operadores envolvidos, que a gente fala de uma forma direta ou indireta na produção, de controle em base de produtos. Então, não somente as pessoas que estão lá dentro da sala hoje, por exemplo, falando de uma área de estéreis, que as pessoas que estão na classe A, que a gente faz o monitoramento daqueles operadores, todo o backstage a gente também faz, que são os operadores de classe B. Então, mas eles não entraram, não tiveram contato com o produto, mas eles estão envolvidos na parte do ambiente. Então, essa definição e essa parte onde a gente faz toda a sistemática do monitoramento, ela é muito importante. Então, não adianta nada a gente se preocupar tanto, por exemplo, com o processo de validação do método de monitoramento, se a lição anterior não for feita, que é você conseguir hoje realmente definir quais são os seus pontos críticos, definir que seu programa ele realmente é robusto e que ele realmente está reproduzindo o que você precisa no seu dia a dia. E aí, quando a gente fala do monitoramento ambiental, é uma coisa que, assim, todo mundo, quando entra na microbiologia ou quando fala de microbiologia, conhece. Então, assim, por exemplo, falar de análise de contagem e pesquisa de patógeno é uma coisa básica da microbiologia. E quando a gente vai para a parte do monitoramento ambiental, ele entra dentro desse grupo básico de análise também. Só que tem uma coisa que é o que eu questiono muitas pessoas quando a gente está falando sobre monitoramento ambiental. E aí me passaram uma vez uma analogia que eu parei, refleti e pensei, poxa, faz total sentido. Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma foto, né, de uma imagem referente a um acidente. E aqui eu tenho uma única foto desse único acidente. Hoje, quando eu estou falando do monitoramento ambiental, eu tenho que imaginar que o meu monitoramento ambiental, nada mais é do que câmeras referente a uma etapa de um processo. Então, por exemplo, hoje, olhando para essa foto dessa batida, eu tenho uma única câmera, eu tenho uma única imagem do que aconteceu. Então, se eu precisar hoje avaliar esse acidente, a saber qual que quem que bateu, quem que passou à frente do outro, quem que estava errado, tem duas pessoas ou não tem, o banco de informações que eu preciso, talvez, para avaliar esse acidente e falar melhor sobre ele, eu não consigo. Por quê? Eu tenho essa única câmera, essa única imagem, e ele ainda está totalmente desfocado. Então, quando eu falo que eu vou para o monitoramento ambiental de uma área, se eu tiver uma única amostra, será que eu vou conseguir detectar ou, quando eu tiver algum tipo de problema, conseguir achar a causa raiz desse problema?
Então, na verdade, o que a gente tem que, como microbiologista, fazer? Eu sei, é óbvio, eu trabalho em indústria e eu sei que, na verdade, hoje o dia a dia temos que simplificar processos, mas principalmente nós temos que pensar o quê? Como microbiologistas e utilizando hoje do monitoramento ambiental, eu tenho toda uma ferramenta à minha disposição que vai me ajudar hoje a falar se um produto está bom, se ele não está bom, se uma área está boa ou não. Então, quanto mais amostras, quanto mais tipos de amostragens eu tiver, mais base eu vou conseguir fazer isso. Então, uma das coisas que talvez nós temos que parar e pensar hoje todo mundo que está dentro de um laboratório, ou quando nós somos cobrados, reduza o número de amostras de monitoramento, reduza, faça o mínimo possível, preciso realmente fazer todas as técnicas existentes? Então, assim, primeiro, referente a todas as técnicas existentes, é uma norma que é solicitada, então hoje, se vocês forem no Guias da Anvisa, ele fala que é necessário você realizar as 4 técnicas de amostragens, né, que é o ar ativo, o ar passivo, a superfície, as partículas não viáveis, e além de você executar, tem muita gente que utiliza a tabela da ISO da 14644, que é o que determina o número mínimo de pontos a ser amostrado pela metragem da sala. Então, o que geralmente nós no laboratório fazemos? Então, se hoje a minha sala ela tem X metros e a ISO pede 4 pontos, eu vou colocar um ponto de cada técnica que pronto, eu atendo a ISO e não vou ter problema, atendo às normas regulatórias e não vou ter problema com a auditoria. Mas aí, às vezes, a gente tem que parar e pensar, será que se eu tiver uma única amostra de cada técnica, eu vou ter embasamento técnico para conseguir hoje fazer uma investigação? Então, é isso que a gente, na verdade, temos a função de, como microbiologistas dentro de uma indústria, chegar a esse contraponto, que, óbvio, eu não posso sair também por uma sala que me pede 4 pontos, colocar 50, porque aí eu vou ter milhares de câmeras, milhares de ângulos, e assim por diante de um processo, sendo que ele também vai ser caro e eu não vou conseguir atender. Então, chegar nesse meio termo é a nossa função hoje dentro da indústria e é algo que, quando a gente consegue atingir, é algo que fica bom para a empresa referente à parte de custos e fica bom também para o profissional que está trabalhando, porque ele tem recursos o suficientes para que quando tem uma não conformidade, eu consiga chegar numa causa raiz realmente e eu não tenha reincidências de contaminação, e aí quando isso ocorre a gente verifica que a causa raiz durante as nossas investigações, elas não estão sendo bem robustas. Bom, agora que eu já falei um pouquinho sobre a parte do que é o monitoramento, para que ele serve e assim por diante, vamos para as considerações aí do teste. Então, uma coisa para a gente deixar claro, aqui o propósito é mostrar uma validação para o seu método de monitoramento ambiental, tá? E toda a parte que, por exemplo, mas é a parte de sanitização e a parte que a gente está hoje agregando a diferentes classificações de áreas. Não, o intuito e o programa em si eu tenho que validar que a forma como hoje eu estou executando o meu monitoramento ambiental, ela está de forma adequada. Então, para isso, a gente precisa se atentar a algumas coisas. Primeira, as amostras microbiológicas não devem nunca ser armazenadas em estados de congelamento antes da realização dos testes, já que essa prática pode levar aí a perda de viabilidade celular. Então, cuidado para congelamentos de meios, isso nunca deve ocorrer, porque senão talvez você está você está realmente prejudicando a capacidade do seu meio para poder fazer essa recuperação microbiana. Devem ser documentados e rastreados os horários de amostragem e as condições de transporte e armazenamento das amostras antes de iniciarem os testes. Uma coisa que eu sempre falo também dentro do laboratório o que eu não registro, eu não fiz. Então, quando nós vamos montar uma documentação, o maior número de rastreabilidade de informação que eu conseguir colocar nesse documento são ferramentas para provar que eu consegui fazer tudo, e se eu tiver qualquer tipo de questionamentos futuros, eu consigo mostrar por ali e me localizar, ou a pessoa que for apresentar esse tema conseguir fazer a explicação.
As amostras de monitoramento ambiental, como ar viáveis, plaqueamento, superfícies e de pessoas, devem ser incubadas o mais rápido possível após a sua amostragem. Então, uma das coisas que hoje, na rotina, para quem não tem nenhum estudo de validação, eu hoje realizo o meu monitoramento ambiental e essas amostras devem ir o quanto antes para as estufas, e não aquilo que, eu almoço de manhã, a minha placa fica o dia inteiro com o meu amostrador, passa o horário do almoço e no final da tarde ela vai ser incubada. A primeira coisa que nós vamos ter aí de problema numa auditoria é a hora que você mostrar, talvez, o seu horário de amostragem, o seu horário de incubação. O seu auditor vai querer saber, ok, mas a sua amostra, ela suporta ficar esse tempo todo fora da incubação? Será que você não está prejudicando o crescimento e talvez tendo um falso negativo? Então, hoje, para quem não tem estudo nenhum de validação, o que é para ser executado faça as suas amostragens e o quanto antes encaminhe as amostras para a estufa. Se, devidos a motivos organizacionais, o transporte e incubações imediatas das amostras não são possíveis, o tempo máximo de retenção sobre circunstâncias controladas deve ser definido baseando-se em propósitos organizacionais. Então, por exemplo, eu não consigo hoje, eu tenho um único amostrador na fábrica e ele sai de manhã, ele passa o dia inteiro amostrando e eu só vou conseguir colocar essas amostras no final do dia, porque aí eu incubo tudo de uma vez. Então, isso tem que ser desenhado e eu vou validar esse processo. As amostras devem ser retiradas pelo menor tempo possível, posteriormente validadas com estudos experimentais. Por exemplo, um tempo de retenção de amostra de 5 dias é aceitável se ele for validado. Eu coloquei aqui um exemplo de 5 dias, porque na verdade eu fui até para um extremo, mas geralmente hoje, quando a gente contempla um tempo de retenção, e o tempo de retenção que eu falo o quanto que, a partir do momento que eu fiz a minha amostragem, até essa amostra ir para a estufa, isso que eu estou chamando de tempo de retenção, quanto tempo que eu posso deixar isso e eu não vou ter problemas referente à minha recuperação microbiana. Então, geralmente, se você colocar um prazo de 72 horas, você está respaldando o seu final de semana. Sabe aquela placa que, às vezes, na sexta-feira, você fez a amostragem, alguém da produção acabou fazendo a amostragem, colocou no pass-through e ninguém viu. Na segunda-feira, quando você chega e aí você verifica essa placa, se eu tenho esse estudo do tempo de retenção, pelo menos de 72 horas, eu tenho esse tempo dentro da minha cobertura do estudo. Então, eu não tenho problema nenhum de eu pegar essa amostra e mandar ela para incubação. Por quê? Eu vou ter isso validado, eu vou mostrar e comprovar que, por mais que a minha amostra ficou 3 dias numa condição que não era a de incubação da estufa, ela vai ter capacidade de recuperar qualquer tipo de contaminação que estava ali no momento da sua amostragem. Não espera-se que a quantidade de UFCs originalmente localizadas na placas após a amostragem do ambiente mude após certo tempo. Entretanto, não podemos esquecer que a capacidade desses micro-organismos de crescer e se multiplicar, que a gente chama da fase lag-log, até apresentar uma detecção visual das colônias, pode ser impactadas se as amostras não são incubadas imediatamente em temperaturas ideais. E aí, aquilo que eu falei do tempo de retenção é exatamente para isso. Eu vou mostrar que, para a temperatura que eu estou hoje deixando a minha amostra parada em tempo de retenção, se ela vai interferir ou não nesse tempo que a bactéria precisa para crescer e para se multiplicar. Então, um dos impactos que nós também podemos ter, por exemplo, é que as placas podem secar e haver uma diminuição aí das propriedades promotoras de crescimento se armazenadas por muito tempo sob condições extremas. Então, às vezes, sabe quando a gente faz, dentro da produção, eu tenho temperaturas totalmente controladas,
e aí eu faço a minha amostragem. Só que aí eu direciono todas as placas que foram amostradas para uma sala que eu não tenha, por exemplo, o controle da temperatura. E aí ela está numa sala que não, por exemplo, vamos supor se você tem hoje uma sala de estufa, e aí você deixa do lado de fora. Uma sala com vários equipamentos, por exemplo, como estufa, a temperatura dela acaba sendo um pouco mais alta do que as salas controladas. Será que essa temperatura um pouco maior, ela não vai prejudicar a capacidade do seu meio para promover um crescimento? Então, tudo isso é o que a gente precisa amarrar muito bem no nosso protocolo e no nosso estudo, para que a gente consiga hoje comprovar que qualquer tipo de variável que já está no meu processo está sendo desafiado, testado, e eu não tenho impacto nenhum no meu resultado. Uma coisa muito importante que parece muito óbvio, mas não é, porque na verdade assim, já verifiquei em alguns lugares, algumas pessoas tendo esse tipo de prática, que não é permitido, mas de forma alguma, o armazenamento de amostras do monitoramento ambiental em temperaturas entre 2 a 8 graus, já que a fase de lag de alguns micro-organismos se estenderia, resultando em contagens de colônias menor que as esperadas após o tempo de incubação definido. Então, só para esclarecer, eu não estou falando que as suas placas não podem ficar armazenadas em geladeira. Sim, ela pode, até o momento da sua utilização. A partir do momento que você fez a sua amostragem, aí sim que você não pode mais levar essa placa já com a amostragem realizada para dentro da geladeira, para depois de um certo tempo ela ser feito o período de incubação e aí a gente fazer as leituras, tá? Então, as amostras antes da utilização, ok, em temperatura de geladeira, após elas serem utilizadas, não, elas ou ficam em uma temperatura ambiente ou uma temperatura controlada, que vai ser para a nossa fase de retenção, mas nunca dentro da geladeira nessa temperatura de 2 a 8 graus. Deve ser validado com estudos experimentais também para demonstrar que o crescimento microbiano não é comprometido pelo tempo de retenção estendido das amostras antes da incubação. Isso daqui nada mais é do que o que eu já tinha falado, referente ao ponto de, o fato de eu deixar 3 dias, 5 dias, isso vai comprometer, não vai comprometer, eu estou diminuindo a capacidade ou a sensibilidade do meu método para fazer a recuperação de micro-organismos. Então, esse estudo de validação, ele serve muito para isso. E aí, falando em sensibilidade de método, uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente hoje o monitoramento ambiental ele tem uma sensibilidade muito baixa. Então, é muito difícil a gente conseguir hoje. Imagina que você tem uma sala com uma máquina de invase e você fala que você faz, sei lá, 5 pontos de amostragens nessa sala. O fato das suas 5 amostras não apresentarem crescimento microbiano nenhum, não quer dizer que não tem uma contaminação dentro da sua sala, porque você, por uma análise de risco, você determinou os pontos mais críticos, mas todos os outros pontos eu não tenho. Então, assim, o monitoramento ambiental, ele nada mais é do que um complemento dos nossos controles em processos, mas, lembrando, a sensibilidade dele é muito baixa, então, por isso, quanto mais eu conseguir ter um programa robusto, eu vou melhorando um pouco essa sensibilidade do método de monitoramento. Bom, uma das coisas que, quando a gente faz e a gente pensa em monitoramento, ou até mesmo em microbiologia, a gente pensa muito na parte de contaminação. Então, aí voltando um pouquinho para essa parte de contaminação, para a parte de monitoramento. Então, o que as pessoas hoje têm muito costume de fazer? Então, a partir do momento que eu faço uma amostragem dentro da produção, eu tenho que tomar muito cuidado com essa minha amostra, porque ela pode cair durante o transporte, ou ela, no momento de transferências entre estufas, ela pode cair. Então, eu quero evitar a parte de contaminação externa ou por algum acidente com as minhas placas. E aí, o que as pessoas hoje têm um costume de fazer ou aplicar o parafilme de forma individual nas placas ou em um
montante delas e, às vezes, além do parafilme, colocar ela dentro de sacos plásticos e vedar, ou até mesmo dentro de caixas e fazer a vedação também, porque aí nesse caso o que nós pensamos? Ah, ok, se ela está com parafilme, se ela está embalada dentro do saco plástico, eu vou mandar, aí eu vou garantir que ela não vai abrir, ela não vai ter nenhuma contaminação referente a isso. Até aí o racional utilizado ele está correto, só que uma das coisas que as pessoas não têm muito a prática de fazer é validar essa etapa de embalagem também das placas. Lembre-se, hoje a minha validação ela tem que ser exatamente o espelho da minha rotina, ou até o inverso, a minha rotina tem que ser o espelho da minha validação. Então, nesse caso, se você está utilizando parafilme para poder embalar as suas placas, se você está utilizando saco plástico, caixas para fazer o armazenamento e a incubação dessas suas amostras, tudo isso tem que ser contemplado no seu estudo de validação também, porque senão, depois é aquele questionamento, o seu saco plástico, ele está interferindo ou não na incubação e promover o crescimento microbiano? Ah, eu acho... Não, a partir do momento que eu não tenho certeza ou que eu não consigo comprovar, então eu tenho um problema no meu estudo de validação. E na parte de auditoria, com certeza aí vem os questionamentos que a gente não consegue provar. E aí aquilo, às vezes a gente faz um estudo, pensa que está respaldado, porque eu tenho uma validação do meu estudo, só que ele não está bem desenhado. Então, a parte de elaboração do estudo e do protocolo, eu julgo que é uma das mais importantes que você tem que fazer. Por quê? Se você não tiver a certeza que você está realmente testando o que você faz na sua rotina, no passo a passo, você vai ter algumas brechas aí no seu estudo e aí esse estudo ele não vai estar bem eficaz para você realmente comprovar que você não tem algumas interferências ou que as interferências que estão aí no seu processo não impactam realmente no resultado final aí do seu monitoramento. Os estudos devem demonstrar, então, que para diferentes tipos de placa do monitoramento testado, propriedades de promoção de crescimento são comparáveis, independentes de terem sido retiradas por um tempo, porque aí, eu vou fazer embalagem, vou fazer retenção, ou se elas são imediatamente incubadas e desembaladas. Então, aquilo que a gente acabou de falar vou fazer a embalagem dela e vou mandar? Ok, vou desafiar tudo isso hoje no meu estudo de validação. Eu não passo para filme, eu não embalo, eu já amostro e mando direto. Ok, tudo bem, você vai fazer isso no seu estudo de validação e você vai mandar. Lembrando que é melhor, se eu não faço alguma prática e eu quero hoje modificar, é melhor você fazer isso enquanto você está elaborando a sua validação. Eu validei e quero mudar depois, tem problema? Não, você só vai ter que fazer uma nova validação para poder comprovar que a alteração que você fez está suportada pelo seu estudo e que isso não vai ter impacto nenhum referente ao seu programa de monitoramento. Bom, nós temos que testar aí todos os tipos de materiais de amostras do monitoramento usados, então placas de Petri, placas de contato, SWAB e assim por diante. Aqui eu deixei um pouquinho aberto, porque assim, hoje tem gente ainda que faz o monitoramento ambiental utilizando as placas de TSA e de Saburô, e tem gente que não, que só utiliza a placa de TSA. As duas formas estão corretas, só que o que eu tenho que fazer eu vou validar a forma que eu faço. E o tempo de incubação, as temperaturas e as estufas são diferenciadas. Por isso que aqui, quando eu fui montar a apresentação, eu não estou focando e não estou especificando assim, passa tanto tempo na estufa de 20 a 25, depois eu transfiro para 30 a 35, porque isso é muito da particularidade do processo de cada um e do que você está aplicando hoje dentro da sua empresa. Então, a forma de incubação, o tempo de incubação, você vai seguir exatamente o que você já está fazendo na sua rotina. Bom, aí uma das coisas que não são todas as empresas que aplicam, mas tem algumas que utilizam, e eu já vi em alguns relatórios isso, que é usar uma parte estatística. Então, assim, quem utiliza
Pode, não tem problema nenhum, é uma forma de deixar um pouco mais robusto até o seu estudo. Então, quem for usar números, quem for usar a forma estatística, só tem que lembrar que o número de replicatas e de amostras que você vai utilizar tem que ser diferentes hoje do que a gente faz geralmente para um estudo de validação normalmente. Então, geralmente, para quem não usa a forma estatística, a gente sempre faz uma amostragem duplicata, mas para quem for utilizar, então recomenda-se aí que pelo menos utilize 6 replicatas, né, para que você consiga ter aí um número e conseguir utilizar suas ferramentas de forma estatística para poder comprovar. Lembrando, tanto a forma estatística quanto a forma em duplicata são bem aceitas, e para micro, como a gente tem uma certa limitação, né, que a gente não consegue fazer igual o físico-químico, para referente de desvio padrão e assim por diante. Então, por isso que as duas práticas são aceitáveis hoje para você poder apresentar um estudo. A gente tem que usar pelo menos mais de um lote de meio de cultura na validação, né, para cobrir a variabilidade entre os lotes dos meios. Geralmente, para um estudo de validação, a gente recomenda utilizar 3 lotes diferentes. É o que hoje é praticado para a maioria dos estudos. Mas, às vezes, enfim, por condições ou por algumas particularidades, recomenda-se então que nunca faça só de um, faça pelo menos de 2, porque aí você não vai ter esse questionamento referente a essa variabilidade. Mas, se você puder, faça com 3, que é a prática de mercado. Os micro-organismos que nós utilizamos aí para os estudos já são os micro-organismos normais, hoje para a maioria dos estudos de validação, que é a Escherichia coli, a Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, o Aspergillus brasiliense e a Candida albicans. Esses são os que tem que ter no seu estudo. Uma coisa que aí é um a mais e que faz, vamos dizer assim, aquele diferencial, porque eu brinco que assim, hoje quando você recebe uma auditoria ou que você está apresentando um estudo que você fez, o quanto mais robusto eu consigo mostrar que eu fiz o meu estudo, você não dá abertura para que o auditor te questione. Ou então, quando ele está ouvindo, ele entende que você sabe do que você está falando. Então, por exemplo, aqui na parte do micro-organismo, é desafiar o micro-organismo da flora. Então, a gente faz todo aquele estudo anual e determina o micro-organismo mais frequente da minha planta. Se você colocar ele dentro do seu estudo, é um a mais, é algo que, assim, eu já estou mostrando que eu já executo essa avaliação do meu micro-organismo mais frequente e eu utilizo ele nos meus estudos também. Então, eu estou mostrando que a robustez hoje do meu processo, ela está bem amarrada e eu sei do que eu estou falando. Lembrando que, com exceção do micro-organismo da flora, todos os outros são os micro-organismos ATCCs, né, comprados e utilizados com os certificados, e o da flora é o único que hoje ou você vai ter que fazer o seu repique, a sua manutenção interna, ou no caso aí da Plastilabor, eles têm hoje um serviço onde eles conseguem pegar o seu você manda o seu micro-organismo para eles, eles fazem toda a parte de quantificação do seu micro-organismo e você consegue utilizar ele igual os micro-organismos da TCCs que a gente compra hoje para fazer a forma de reconstituição e utilização dele. Lembrando que hoje, quando a gente fala do micro-organismo da nossa flora, eu utilizo não somente para a parte dos estudos de validação de monitoramento. O webinar anterior, que o Vitório até falou referente a estudo de sanitizante, ele citou referente também à necessidade da utilização do micro-organismo da flora e outros estudos que a gente também utiliza no nosso dia a dia para microbiologia, cada vez mais está sendo cobrado isso. Então, assim, sabemos qual que é a dificuldade hoje de manter cepas, fazer os repiques, as manutenções dessas cepas e até mesmo a gente conseguir fazer quantificações e assim por diante. Então, hoje aí uma das alternativas que nós como indústria temos determinou qual que é o seu micro-organismo mais frequente, isola esse micro-organismo, encaminha para a Plastilabor
pede para eles verificarem para vocês fazerem a parte da quantificação e os inóculos, para que você consiga ter aí, ao decorrer do seu ano, eles já na sua forma liofilizada e a forma mais prática de reconstituição, e aí você vai conseguindo utilizar para os diferentes estudos que é necessário serem realizados. Bom, na parte, então, da utilização dos micro-organismos, nós temos que inocular no meio com menos de 100 UFC de micro-organismos testados, né? Usando, por exemplo, o método de espalhamento em placas. Devem ser tomados cuidados durante os estudos para que as placas ressecadas não sejam reidratadas com o volume de inóculo adicionado. Para isso, é recomendado que o volume utilizado seja no máximo 100 microlitros. Na verdade, hoje, quando a gente vai fazer diluição seriada, ou que a gente faz até a reconstituição já dos micro-organismos quantificados, nós temos as opções de quanto que a gente quer ter de quantidade de UFCs pelo tamanho das alíquotas que eu tiro. Então, mais para frente, tem um slide que eu mostro referente à possibilidade de quantificação de micro-organismos, das quantidades de UFC por tamanho de inóculos, e aí para esse estudo, como a gente está hoje fazendo um acréscimo, porque a parte do inóculo é algo que não existe no seu dia a dia, então eu estou acrescentando um líquido num meio de cultura. Então, para que esse não seja um interferente, e aí faça essa parte de uma reidratação do seu meio, então utilize na quantidade de alíquota mínima de 100 microlitros, garantindo que dentro dessa 100 você tenha aí a sua população de até 100 UFCs. Depois da inoculação, incube diretamente as placas de controle, nesse caso aí os controles positivos e negativos, nas condições... Depois da inoculação, incube imediatamente as placas de controle positivo, né? Porque aí nas condições de incubações definidas de monitoramento ambiental, e aí mais para frente eu também vou falar um pouquinho da parte do controle negativo, que aí eu também mando nesse momento para a estufa, para que eu tenha a visão de realmente como estavam as condições do ambiente, do que eu utilizei no momento dos testes. As placas do teste são inoculadas, primeiramente elas são embaladas, se isso já estiver dentro do seu procedimento, são armazenadas durante o período de retenção, né, definido, e sobre as mesmas condições de retenções usadas na rotina de monitoramento ambiental. Então, se você vai colocar saco plástico, então é nesse momento que eu fiz o teste, eu fiz o inóculo, eu coloco o parafilme, eu coloco o saco plástico, e aí vou manter as mesmas condições. Qual que é a temperatura, qual que é a sala, aqui nesse momento eu falo que é bom a gente até já deixar definido se, por exemplo, eu vou fazer embalagem, vou fazer pilhas de placa. Quantas placas eu coloco na minha pilha? São pilhas de 10 placas de Petri, 10 de placa Rodack, ok, então já determinei a pilha. Dentro das embalagens, quantas pilhas eu estou colocando? Eu coloco 5 pilhas, o total de 50 placas, ok. Tudo isso é aquilo que eu falei, lembra, é um estudo robusto, então eu detalho tudo, porque tem que ser uma receita de bolo. Uma vez que eu validei, todo mundo que for executar tem que seguir da mesma maneira. Então, nesse caso, a gente meio que já estipula o que a gente está fazendo referente à nossa rotina, para que, posteriormente, eu não tenha os interferentes. Bom, agora, entrando um pouquinho mais específico na parte dos tipos de amostragem e das execuções, a primeira técnica que eu vou apresentar é referente à amostragem ativa do ar. Então, hoje, para a realização da técnica de amostragem ativa, é necessário um amostrador de ar e a utilização da placa de 90 por 15 com o meio de cultura utilizado na sua empresa. Então, hoje, na hora que eu for fazer uma validação, o volume amostrado são de 1.000 litros, então eu coloco a placa no amostrador, eu faço a sucção dos 1.000 litros, e tem uma particularidade que alguns equipamentos têm, que é a amostragem fracionada de 1.000 litros. Então, por exemplo, hoje, o que a maioria dos amostradores de ar fazem eu
programo 1000 litros, coloco uma placa, ele faz a sucção dos 1000 litros e ok, eu tenho a minha amostra. Só que tem outros equipamentos que ele fraciona esses 1000 litros. Então, por exemplo, eu coloco na receita do meu amostrador que eu quero que a cada 1 hora ele puxe o equivalente a 250 litros. Então, num total de 4 horas, ele vai ter os 1000 litros que eu necessito. Então, a forma de amostrar é diferente, porque eu estou com a minha placa exposta durante as 4 horas, ela vai receber a sucção de ar por tempos diferentes, que está totalmente diferente daquela que eu coloquei, amostrou 1000 litros de uma vez e ok. Então, assim, se hoje você trabalha com essas duas condições de amostragem, para a amostragem ativa do ar, é necessário que você valide as duas. Eu não posso validar somente a amostragem de 1000 litros direta e depois implementar essa amostragem fracionada e falar que eu estou com o meu processo validado. Eu não sei qual que é a interferência hoje dessa placa exposta por esse período maior e recebendo essas sucções de ar por períodos fracionados. Então, lembrando, se eu utilizo as duas técnicas, eu vou validar as duas. Se eu só utilizo uma das duas, eu vou validar a que eu estou utilizando. Bom, então fizemos a amostragem utilizando a placa com o amostrador. Nesse caso, a placa eu vou fazer em qual condição? Nós vamos fazer ela dentro de 1 grau A. Por quê? Eu tenho que eliminar o interferente de contaminação do ambiente. Então, a minha placa hoje da amostragem ativa e o equipamento, ele vai seguir como é feito na rotina, levando em consideração o grau A para eliminar interferências de crescimentos que não vão ser dos inóculos que eu estou utilizando. Então, a sua tampa do amostrador tem que estar estéril normalmente, igual você já faz hoje para 1 grau A. Você vai utilizar a placa, coloca, faz a amostragem no grau A, fiz a amostragem, ok. Aí eu pego essa placa de TSA ou do meio que você está utilizando, faço o inóculo do micro-organismo, não ultrapassando 100 UFCs, fiz o inóculo, eu vou embalar a placa, vou passar o parafilme, no caso, se tem isso dentro do seu processo, e aí eu tenho duas opções, que aí eu falo, você já pode mandar diretamente para a estufa, ou você pode aplicar o seu tempo de retenção. Na hora que você for desenhar o seu estudo, você pode ter algumas alternativas. Por exemplo, você pode validar em paralelo, fazer, eu vou fazer desafiando, eu fazendo hoje essa parte do inóculo e embalando e mandando direto, e em paralelo com um tempo de retenção de 72 horas, por exemplo. Você roda os dois em paralelo para saber qual que é o resultado e o comportamento. Eu tive bom resultado para os dois? Ok. Não sei, vou desafiar por um tempo maior, às vezes de 5 dias, quero fazer, assim que eu acabar de fazer a amostragem mandar, quero fazer por 72 horas e quero fazer por 5 dias. Posso? Posso. Você pode, desde que você desenhe tudo que você está fazendo e você tenha comparativos, para que, quando você finalizar, você tenha já todos os resultados do seu estudo. Isso é só para que, vamos dizer assim, meio que para a gente ganhar tempo, para que você não faça 72 horas direto e por algum motivo você, não passou o seu estudo, aí você vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Então, assim, se você quiser, você já pode determinar alguns parâmetros, rode todos em paralelo, que aí você vai otimizar o seu tempo e talvez você não perca o seu estudo. E aí, se você fizer com a embalagem para filme, posso mandar direto para a estufa, ou eu aguardo o tempo de retenção, já pré-determinado, com todas as condições idênticas a que é feita na rotina, e aí eu mando para a estufa as amostras. Bom, uma outra técnica agora, que é a exposição de placa, ou também conhecida como placa de sedimentação. Nós também utilizamos uma placa de 90 por 15 com o meio de cultura da escolha de cada empresa. Nós deixamos
essa placa exposta. Hoje a placa, a gente fala que ela fica exposta até no máximo 4 horas. Então, o ideal é que quando for fazer a validação dessa placa, que a gente deixe ela pelo tempo máximo permitido. Então, são 4 horas, vou deixar elas 4 horas exposta lá sobre o fluxo, porque aí eu estou numa condição de grau A, e aí eu estou eliminando a interferência de contaminações externas. Após as 4 horas, aí sim a gente segue para o inóculo na placa. Eu coloquei uma observação, porque assim, eu já me deparei em uma empresa específica que eu trabalhei, que eu não conseguia, por exemplo, para o meu fluxo de manipulação, eu não conseguia armazenar ou deixar minha placa exposta, desculpa lá, pelo período de 4 horas. Por quê? O fluxo, a escolha do ponto da exposição, ela ficava muito próximo realmente ao filtro do fluxo. Por quê? Porque eu tinha o tanque de manipulação e eu tinha uma abertura de escotilha do tanque de manipulação. E ali era onde a gente fazia uma adição asséptica do produto. Então, no momento da avaliação, nós determinamos e falamos, olha, não está a nossa altura de trabalho normal para todas é uma, mas dentro desse fluxo de manipulação, vamos colocar um suporte para que a placa fique na altura realmente dessa escotilha. E aí, ela tinha aproximadamente, eu acho que 60 centímetros do filtro do fluxo. E aí, com isso, devido a essa condição, o ressecamento do meio ele acontecia muito rápido. E aí, a gente fizemos alguns testes e tudo e verificamos, olha, se eu deixar até 4 horas, não vai passar, porque aí o meio resseca e eu não consigo finalizar a incubação para ter meio de cultura possível para leitura. Então, na hora que eu vou fazer uma validação, eu vou testar. Eu vou testar no fluxo normal, porque aí eu vou validar para todas as minhas áreas que eu utilizo a placa de exposição até 4 horas, mas para essa particularidade, por exemplo, eu vou validar o tempo que eu vou determinar ali. Então, por exemplo, se eu estou falando que eu fiz um pré-estudo e vi que eu deixando até no máximo 2 horas, eu consigo até o final da incubação ter meio suficiente para promover o crescimento, então eu rodo 2 estudos, aonde eu vou falar, olha, para todas as minhas áreas é essa de até 4 horas, e para esse que eu tenho uma condição mais crítica, eu vou determinar as 2 horas. Para esse caso, o que eu recomendo? Coloque a placa, que nesse caso, por exemplo, desse do fluxo de manipulação, é um grau A também, coloque a placa lá, deixa a exposição do tempo que é a que você já fez uma pré-verificação e viu que é possível a recuperação, retire ela de lá, manda para o laboratório, faz o inóculo e segue em paralelo. Porque aí, nesse caso, você consegue mostrar que esse tempo que você está estipulando de 2 horas ou de quantas horas forem para essa particularidade em específico, até o final do seu tempo de incubação, você consegue fazer essa recuperação. Bom, você deixou a placa exposta lá sobre as condições do fluxo, chegou até o período de 4 horas, você faz o inóculo dela e aí segue o mesmo processo. Vamos passar o parafilme, vamos passar a embalagem, vamos deixar o tempo dela de retenção e aí, posteriormente, vamos mandar ela para a estufa para a gente poder, ao final do tempo de incubação, fazer a leitura e as contagens disso. Bom, a próxima técnica é a técnica de superfície. Para a técnica de superfície, aí nós utilizamos uma superfície estéril, e aí só fazer um adendo, uma das coisas que eu sempre falo, que quando a gente está assistindo uma palestra, um curso, o importante é a gente entender o conceito. Por quê? As coisas, elas se repetem muito. Até, no entanto, que enquanto eu estava montando a apresentação dessa palestra em específico, eu estava olhando a
a apresentação da palestra de sanitizantes que o Vitório fez. E aí eu verifiquei que, assim, muitas das coisas que ele utilizou na apresentação dele e para o estudo dele é o que eu estou utilizando para o meu estudo também. Então, por exemplo, a utilização de superfície, a utilização de cupons, que você pode utilizar de inox para fazer esterilização, porque aí eu vou fazer o inóculo nessa superfície para depois fazer a amostragem. Então, assim, para um estudo de validação de sanitizante é assim, para um estudo de monitoramento ambiental é assim. Então, uma das coisas que eu falo e que eu aprendi isso, e hoje eu realmente executo essa forma de pensar. Quando eu assisto uma palestra, um curso, algo do tipo, eu parei agora de ficar querendo anotar tudo que a pessoa fala e tudo que está no slide, assim por diante, porque aí eu perco um pouco da minha atenção. O que eu aprendi eu tenho que entender o racional que a pessoa está me explicando. Por quê? Se eu entendo o racional, ele está me mostrando, a pessoa quando está fazendo uma apresentação, ela está fazendo de uma forma genérica que tente hoje ser aplicada em vários tipos diferentes de situações. Só que eu tenho uma e cada um de vocês tem outra particularidade dentro do seu processo. Se você entende qual que é o racional que eu estou passando, ou, por exemplo, qual que foi o racional que o Vitório passou referente ao estudo dele, você consegue adaptar o seu estudo para a sua particularidade. E aí você consegue aplicar isso para todos os outros estudos que você vai ter. Então, e eu só puxei esse gancho referente até mesmo por conta da superfície estéreo. Uma das coisas aqui, que aí eu estou falando da placa de rodar, que eu quero validar, e aqui eu estou validando, lembra, o método de monitoramento. Então, o método de monitoramento hoje do RODAC é literalmente eu pegar uma placa de RODAC, colocar ela em contato com uma superfície, pressionar, determinar um tempo e aí depois retirar. Quando eu faço isso, eu estou vendo se hoje o meu RODAC, se eu tiver uma contaminação nessa superfície, se eu estou recuperando. Eu já vi estudos de validação onde as pessoas pegaram a placa, tinha uma superfície estéreo, colocou a placa, tirou e inoculou na placa. Aí eu questiono, mas espera aí, eu não estou validando a técnica da recuperação que a placa tem na superfície? Por que você está fazendo o inóculo na placa e não na superfície estéreo? E isso é o que eu falo de entender o racional da coisa, porque, por exemplo, no estudo de eficácia de sanitizante, por exemplo, foi falado isso, você faz a contaminação da superfície, do cupom e assim por diante. Aqui eu estou falando a mesma coisa. Se você tem outros estudos que você hoje executa e você utiliza uma superfície estéreo, e se você entender o racional, você vai sempre fazer os seus inóculos na superfície estéreo do que você está hoje desafiando, e não na sua placa com o seu meio de cultura. Bom, então aqui eu pegamos superfície estéreo, nesse caso utilizando cupom de inox, esterilizei ele, eu coloco hoje o inóculo nessa superfície, pego a minha placa de RODAC, faço o contato dela, retiro essa placa, faço a embalagem, o parafilme dela, e aí faço o meu tempo de retenção idêntico, já foi feito para todas as outras técnicas, e aí eu mando ela para incubação. Um adendo aqui para a parte de RODAC. O RODAC, para quem já preparou ele no laboratório, sabe da dificuldade que é para a gente conseguir essa curvatura do meio para conseguir ter contato com a superfície realmente. Então, às vezes a gente tem que pensar em questão de custo-benefício realmente, o tão quanto é viável eu preparar meio de cultura dentro do meu laboratório. Qual que é o volume hoje de placas que você utiliza para poder fazer a amostragem de monitoramento dentro da sua empresa? Quantas placas RODAC você consegue fazer que você tenha a curvatura do meio? Então, às vezes quando a gente para e começa a fazer esse tipo de cálculo, fica muito mais fácil a gente comprovar que a compra de meios prontos, hoje, ela otimiza o processo e, na verdade, ela não sai mais caro, como é o que geralmente as pessoas pensam. E lembrando que um interferente grande aqui dentro
estudo e dessa técnica em específico é, se você prepara o seu meio de cultura e se na hora do preparo da sua Rodack você não conseguir fazer a curvatura ideal, você não vai recuperar o micro-organismo inóculo que está na superfície, você vai achar que está com problema no seu processo ou no seu meio, e na verdade nada mais é que você está com problema realmente só no preparo da sua placa para a utilização da amostragem. Um outro adendo é cuidado com o tipo de meio de cultura que você escolhe na sua rotina. Por quê? Às vezes é aquilo, placa Rodack eu utilizo com twin lecitina, porque todo mundo utiliza, porque aí já está referente à parte de sanitizantes. Será que é a melhor escolha? Depende muito do que você tem. Por exemplo, esses dias eu estava em uma reunião e discutindo com um colega meu de outra planta, e ele tem na unidade dele, ele tem a parte de antibióticos. E aí, a gente discutindo, falando sobre monitoramento ambiental, tudo, e eu falei, eu utilizo a placa de TSA, twin lecitina, e ele me questionando, falou assim, nossa, mas eu faço a produção de antibiótico, será que eu não tenho que colocar um inativante no meu meio de cultura? Aí paramos e fomos discutir, falamos, sim, você tem que colocar, porque tem uma particularidade no seu processo que é a produção de antibióticos dentro dessa sala. E aí, nisso, o antibiótico específico, ele tem interferências na parte do seu crescimento microbiano. Então, o seu meio de cultura hoje para a placa Rodack não pode ser o mesmo que o meu, porque temos particularidades diferentes. Óbvio, lembrando, aqui eu estou falando e eu estou validando o processo de amostragem de monitoramento. Então, aqui a minha placa, se eu vou utilizar exatamente a que eu estou escolhendo, mas aí só eu já estou puxando um gancho e dando uma pincelada para você revisitar o seu programa de monitoramento ambiental e saber também se hoje a placa que você está utilizando ela é adequada ou não. E aí uma das coisas que às vezes as pessoas se preocupam, até porque para quem já compra hoje meio pronto mas se eu for hoje mudar alguma coisa, se eu não usar o que todo mundo usa, aí eu vou ter que começar a fazer esse meio dentro do meu laboratório e o meu volume é muito grande. Na verdade, para esse tipo de questão, não precisa se preocupar, porque, por exemplo, a Plastilabor hoje, eles têm essa sistemática de trabalho que você pode falar a sua composição do que você quer e como você quer o seu meio de cultura, e eles vão fabricar para você da forma que você precisa. Então, se você vai ter que colocar algum inativante, alguma coisa hoje na sua placa Rodack, ou em algum dos seus meios de cultura, é somente somente você montar, fazer o seu estudo e saber o que você realmente precisa, e aí eles conseguem hoje disponibilizar um meio para você da forma que você precisa para continuar atendendo o seu programa e não ter que hoje parar de comprar e começar a fabricar dentro do próprio laboratório. Bom, uma outra técnica aqui de superfície agora é a do SWAB. E essa técnica, por incrível que pareça, existe uma limitação que eu vejo em muitas empresas, que é a não utilização do gabarito para fazer a amostragem do SWAB. Hoje, quando você vai para as normas e a gente vai verificar as especificações sobre o SWAB, ele está lá falando que é X unidades de UFC para 25 centímetros quadrados. Então, nesse caso, eu tenho que ter um gabarito de 5 por 5, porque nesse caso eu estou utilizando, fazendo a minha amostragem e pegando o tamanho da área que é necessário. E para o SWAB, aí nós temos alguns diferenciais que para Rodack eu não preciso me preocupar. Só para esclarecer, o Rodack geralmente eu faço para superfícies lisas, e o SWAB ele é muito utilizado para superfícies que
que não são totalmente lisas, que aí ela tem as suas irregularidades. Então, na hora que eu for fazer a validação do método de SWAB, ele comprova e ele mostra muito uma coisa que às vezes na rotina a gente precisa ficar lembrando as pessoas, olha, você precisa molhar o SWAB, olha, não use o SWAB seco. Por quê? Na hora que você tiver a sua superfície estéreo também, que aí você faz os seus cupons de aço, pode ser de aço inox, mandar para autoclavar tudo, você vai colocar o inóculo na sua superfície, você vai pegar o seu SWAB, vai molhar ele na solução que você tem, salina, tampão pH 7.2, e aí você vai fazer a amostragem. Quando eu faço uma amostragem numa superfície utilizando o SWAB, uma coisa que a gente fala muito é, nós precisamos fazer a volta do SWAB de uma forma que eu pegue toda a superfície. Então, nesse caso aqui, vamos falar que pegando esse quadrado e considerando que esse meu quadrado, ele está com gabarito 5x5 nele, eu tenho que fazer a amostragem pegando o quadrado e pensando no movimento onde eu vou passando o SWAB, girando ele nesse movimento, eu pego o mesmo SWAB e faço nesse movimento, girando todo o SWAB, de uma forma que eu vou garantir que eu estou amostrando toda a superfície e eu estou utilizando todas as partes do SWAB para que qualquer coisa que eu tenha na minha superfície ela seja recuperada aí pelo meu SWAB. Bom, então, nesse caso, peguei meu SWAB, eu molhei o meu SWAB, eu fiz a amostragem na minha superfície, virando o SWAB, pegando ele por toda a superfície, vou ver o meu tempo de retenção e armazenamento desse SWAB, e aí vou escolher qual é a técnica que eu vou trabalhar, ou que é a técnica que eu vou fazer para conseguir a recuperação microbiana. Existem hoje 3 possibilidades, que é, fiz a amostragem com o meu SWAB, eu vou para o estriamento de placa direto. Então, peguei meu SWAB, peguei a minha superfície com o meu inóculo, passei o SWAB na superfície, pego esse SWAB, aí eu preciso também verificar como que eu vou mandar ele para o laboratório. Então, por exemplo, se eu for mandar o SWAB para fazer um estriamento em placa direto, eu não posso armazenar esse SWAB dentro de um tubo com uma solução. Por quê? O que eu tiver de inóculo nesse SWAB, ele vai se desprender e vai ficar na solução. Quando eu faço o estriamento da placa, eu só estou pegando o SWAB e realmente fazendo todo o processo de estriamento. Eu vou ter perca de micro-organismos nessa solução. Então, se o seu método hoje de trabalho é por estriamento, você precisa sim de uma solução para você molhar o SWAB para poder fazer a amostragem da superfície, mas o armazenamento dele até para ser enviado para o laboratório, até ser feito o estriamento, eu não posso ter o líquido ali para armazená-lo. E aí, por experiência, e já por ter feito, enfim, as 3 técnicas que eu vou apresentar, eu falo que a técnica menos eficaz é a de estriamento direto em placa. Essa é uma que a recuperação é baixíssima e de sensibilidade é a que eu menos recomendo. Bom, se agora eu não vou fazer o estriamento em placa, eu vou seguir para uma das 2 outras técnicas. Então, eu peguei aquele meu SWAB, eu molhei ele, eu fiz a amostragem da minha superfície com o meu inóculo e eu armazeno ele. Nesse caso agora, eu posso armazenar ele dentro do meu frasco já com a solução salina ou com o tampão 7.2. Aí eu deixo ele no tempo de retenção que eu vou determinar, então, por exemplo, aqui a 72 horas, vou colocar ele no Vortex e vou fazer o processo de agitação. Lembrando, estou utilizando o Vortex, qual que é o tempo? Qual que é o RPM que eu estou utilizando ali? Eu tenho que determinar porque eu estou montando uma receita de bolo que todo mundo tem que seguir do mesmo jeito. Então, peguei esse tubo com o meu SWAB dentro e com a minha solução dentro, coloco no Vortex, deixo pelo tempo de agitação e posso seguir agora para a técnica de pour plate.
Nesse caso, para a técnica de pour plate, eu vou pegar todo o líquido que eu tenho dentro do tubo de armazenamento. Então, por exemplo, para esse caso, eu estou utilizando um tubo com 2 ml de solução, vou verter os 2 ml da solução para dentro da placa de Petri e vou colocar o meu meio de cultura para poder promover o crescimento. Tem gente que pega o swab e joga também dentro da placa e tem gente que faz somente a solução para dentro após o vórtex. O que eu vou fazer? Aí você vai determinar de acordo com o seu estudo de validação. Aqui você vai poder comprovar que faz diferença ou não faz diferença você colocar o swab dentro da sua placa ou não. E aí o tempo de agitação que eu estou utilizando hoje na rotina faz diferença ou não? Ou pior, não estou utilizando o vórtex, isso tem interferência? Garanto para vocês que já fiz esse estudo e vocês vão verificar que faz muita diferença. Então, por isso que utilize o vórtex, coloque um tempo considerável de agitação e verta tudo que você tiver referente a dentro da placa para que você consiga recuperar um maior número de micro-organismos que estava presente dentro da superfície. Bom, além do método de estriamento em placa direta e o método pour plate, eu tenho um outro método, que é o método de filtração. Então, para o método de filtração, ele segue a forma de preparo idêntico ao método de pour plate, até a parte do vórtex. Pego o swab, molho, passo na superfície, aguardo o tempo de retenção, pego esse swab, coloco dentro do tubo com a minha solução de escolha, deixo ele no vórtex e vou filtrar o conteúdo total desse frasco e pego a membrana e a membrana eu coloco em contato com o meio de cultura. Quando a gente fala de sensibilidade, hoje, das 3 técnicas, a técnica que tem menor sensibilidade e o que eu não recomendo é o estriamento direto em placa. A técnica com a maior sensibilidade é a de filtração. Só que é aquilo, filtração não é algo barato, porque aí envolve material, envolve a parte de compras, é de copo, é de membrana, tem copo que é descartável, tem copo que não. Então, assim, por experiência eu falo, a técnica de pour plate, ela atende já a nossa necessidade do dia a dia. A técnica de filtração é um plus. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, você está super bem respaldado pela técnica de pour plate. Aí só a técnica aí de estriamento que realmente é uma que você precisa ver no seu processo realmente se você vai conseguir pelo menos a porcentagem que é do critério de aceitação que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, então aqui já discutimos referente a todas as técnicas existentes, referente à parte do monitoramento, e aí a gente vai para a parte dos controles. Então, ali eu fui passando e explicando o passo a passo de cada técnica, ok? Então, junto com aquelas amostras de testes, eu preciso rodar dois controles, que são o controle positivo e o controle negativo. Então, para o controle positivo, hoje, nós vamos utilizar placas que não sofreram nenhum processo de amostragem. Então, eu não estou utilizando placa de Petri que eu deixei exposta por 4 horas, ou que ela ficou no equipamento fazendo a sucção de ar, ou que eu coloquei lá o Rodac em contato com uma superfície. Não, eu pego a placa já pronta, eu só coloco o inóculo nela e já mando ela direto para a estufa. Nesse caso, eu também faço o controle positivo em duplicata e eu não aplico o tempo de retenção para o controle positivo, tá? Então, o positivo, ele vai hoje me determinar realmente qual é a quantidade de micro-organismos que eu tenho dentro do inóculo, e aí, eles sem nenhum interferente, que é do processo de amostragem, depois eu vou comparar ele com o que é o das minhas amostras de testes, que aí eu vou saber se eu vou ter problema ou não, ou se a forma que eu estou fazendo hoje, a minha parte de amostragem, se ela tem algum tipo de problema ou não. E, em paralelo, além do controle positivo, eu vou rodar o controle negativo.
Então, para cada lote de placa, você vai realizar a amostragem igual o grupo teste, só que sem a adição do inóculo. Então, na verdade, aqui o que a gente precisa se atentar, e é uma falha que às vezes eu pego em alguns relatórios, é que as pessoas entendem que o controle negativo é eu pegar a placa e mandar para a estufa. Não, eu não estou fazendo o controle negativo do meu meio de cultura, eu estou fazendo o meu controle negativo referente à minha etapa de processo de amostragem. Então, nesse caso, sim, eu pego a minha placa de Petri, eu deixo ela lá no mesmo lugar que eu fiz a minha exposição de 4 horas, eu coloco ela no meu amostrador, faço a sucção, eu pego a placa Rodac, coloco em contato com uma superfície estéril, aí fiz todas essas etapas, eu não adiciono inóculo nenhum para essas placas e eu mando elas para a estufa. Então, eu estou rodando controle positivo, eu estou rodando controle negativo e eu estou rodando o grupo teste. Por que de tudo isso? Isso vai nos ajudar a verificar se o nosso estudo final ele está eficaz ou não. E eu tenho parâmetros para poder comparar se o que eu estou fazendo na minha rotina, no dia a dia, ele está de acordo ou não. Então, agora, depois que você já rodou o seu teste, você rodou o seu controle positivo e você rodou o seu controle negativo, vamos comparar e saber se o meu teste está de acordo ou não. Então, primeiro, após a incubação, os micro-organismos são enumerados em ambas as placas, tanto as de controle quanto as placas de testes, e como requisito mínimo, não deve haver desvios em menor que 50% e maior que 200% de recuperação na taxa média de recuperação das placas de testes comparada às placas de controle, conforme aí já é utilizado hoje no capítulo da USP, o capítulo 61. Então, por exemplo, hoje, para a sua placa de ar viável, que você utilizou uma placa de Petri, né, com 90 milímetros, que você fez o inóculo da Escherichia coli. Então, a sua contagem da média das duas placas deu 90 UFC. E a sua placa de teste deu 70 UFC. Assim, a gente compara-se as duas médias e chega a um percentual de recuperação de 78%. Ah, o 78% está dentro da faixa de 50 a 200? Tá. Ah, então ok, então meu teste está eficaz para esse micro-organismo. Então, eu preciso fazer a verificação da porcentagem de recuperação para todos os micro-organismos e aí verificar se todos atenderam a esse critério. No caso que eu já tinha falado anteriormente, essa parte da duplicata e do 50% a 200% é aplicado para quem está utilizando estudos em duplicata e para quem está fazendo esse comparativo. Mas para quem está hoje fazendo da forma estatística, você tem que avaliar referente a todas as réplicas utilizadas, se elas foram aí suficientes, se estiveram disponíveis, né, para a sua recuperação. Então, aí tem algumas ferramentas e para essas ferramentas você utiliza, chega na sua porcentagem também, e aí o recomendado é que ele não fique inferior a 50% e nem superior aos 200%, da forma de estatística de todas as réplicas, e aí nesse caso não seria somente uma duplicata, aí seria realmente já para todas, no caso sendo de forma estatística, no mínimo 6 replicatas. Bom, então, eu preciso saber se o meu estudo ele está sendo considerado válido ou não. Então, para esse caso, eu preciso verificar se ele atendeu 3 critérios. Quais? Primeiro, se as placas do grupo de teste apresentaram recuperação de 50% a 200% para todos os micro-organismos testes que foram utilizados. Preciso verificar se o controle positivo, nenhum deles apresentou alíquota, desculpa, está inferior, mas é superior a 100 UFC, tá? Porque nesse caso nós temos que ter a quantidade na alíquota até 100 UFC.
Então, se qualquer uma das minhas alíquotas ultrapassar os 100 UFCs, então, nesse caso, o meu estudo não pode ser considerado válido. E os controles negativos não devem apresentar crescimentos microbianos. Então, uma das coisas que eu também verifico em alguns estudos é que a maioria das pessoas se preocupa com o percentual de recuperação, que é o de 50% a 200%. Mas nós rodamos controles em paralelos para garantir que o estudo ele também foi desenvolvido da forma adequada. Então, você hoje não ter alíquotas acima de 100 UFC é um pré-requisito. Então, não adianta nada todos os seus micro-organismos atenderem de 50 a 200 e você ter os seus controles positivos mostrando que você ultrapassou o que é recomendado hoje para desafios de estudos de microbiologia. E no caso dos controles negativos, se algum apresentar crescimento, aí nós temos problemas que o que está sendo recuperado no grupo teste possivelmente não é da alíquota que você fez. Por isso que nesse caso a gente também não pode validar o estudo, porque aí a condição ou do seu grau A para sua amostragem, ou então da sua superfície que a gente esterilizou, ela não estava totalmente estéril. Então, se você atender os 3 pré-requisitos, aí sim a gente pode considerar o estudo validado. Bom, além disso, nós temos algumas variáveis, né, durante o estudo. As principais variáveis, mas não se limitando somente a elas, aí estão na parte de variáveis gerais, que a gente está falando do uso de métodos inadequados, então aquilo se hoje o seu programa ele não está já tanto para análise por plate, de filtração, ou até parte de estreamento mesmo, ele não está adequado, se você não faz um planejamento, se você tem um planejamento inadequado, se o seu tempo de retenção for muito longo, ou se a temperatura de armazenamento durante a retenção também não está uma temperatura adequada. Se você tiver qualquer tipo de problema, algum desses problemas, você vai ter interferência aí no seu estudo. Na parte do inóculo, utilizar a baixa viabilidade de suspensões de inóculo, você ter método de quantificação não validado para poder hoje fazer a parte da utilizações de cepas que não são quantificadas, ou as suas suspensões de esporos fúngicos e bacterianos são preparados de formas incorretas, até porque a parte principalmente de fungos para quantificação é uma técnica um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho mais chatinha. Por isso que a gente fala que, geralmente, a gente direciona analistas mais experientes para poder fazer essa parte de quantificação de micro-organismos. No caso das superfícies, cuidado para não utilizar superfícies porosas, porque aí, nesse caso, a sua placa rodar que talvez não tenha contato, e aí a gente está condenando o método, mas é porque só a superfície de trabalho não foi adequada. Os cupons que não são passíveis aí de esterilização a vapor, que aí se você vai colocar para autoclavar, eles vão acabar se deformando. E a inoculação ou a cobertura irregular referente da superfície. Então, hoje, geralmente utilizem chapas de cupons de inox, são os mais recomendados, a gente não tem problema para a esterilização deles, ou até mesmo para superfícies deles. E no caso da recuperação, a gente tem problemas aí na letalidade após a secagem, né? No caso da Pseudomonas aeruginosa, ela é uma das que são mais trabalhosas, vamos dizer assim, e chatinhas durante um processo de validação. Aí já peço desculpas também, porque o A do aeruginosa está em maiúsculo. Placas com meios de culturas ressecados, então a quantidade de placas, a quantidade de meios dentro da placa é um grande interferente. Então, por exemplo, para pessoas que preparam hoje placas dentro do laboratório, se você não coloca uma quantidade suficiente de meio dentro da placa, você pode ter um ressecamento desse meio ou até ele acabar se rachando, ou no seu tempo, não no seu tempo de retenção, que geralmente isso ali ainda você não tem problema, mas a partir do momento que você mandar para dentro das estufas, você vai ter esse tipo de problema. Então aí é mais uma das coisas que a gente tem que parar e pensar o quanto vale realmente eu preparar meios de cultura e o quanto vale eu comprar meios prontos
onde a quantidade de meio já vem padronizada, eu já elimino esse interferente hoje dentro do meu processo. Até porque, na verdade, hoje quando a gente faz o preparo de placas dentro do laboratório, tem gente, dependendo do que você pedir para plaquear para um frasco de 500, consegue fazer, sei lá, 20 placas. Tem gente que quer render e faz 30 placas, mas para fazer mais, vai menos meio. Então, tudo isso são os interferentes que aí podem acabar prejudicando no seu estudo e, na verdade, o problema não é o estudo, é realmente somente o preparo do meio de cultura. E placas com quantidades aí insuficientes dos meios. Bom, aqui eu só coloquei, e para deixar exemplificado, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, quando estão dentro do laboratório, para fazer a explicação ou mostrar o porquê que a utilização hoje de compras de meio quantificados é mais eficaz quando eu vou utilizar os meios que eu preciso preparar. Então, quando a gente vai discutir a parte de budget, as pessoas que estão acima de, geralmente, gerentes, assim por diante, eles visam muita parte do custo. E aí, as pessoas de laboratório, às vezes, têm um pouco de dificuldade para mostrar de uma forma prática o porquê que, a hora que eu mostro e avalio todo o meu processo de preparo de cepa, que é qualitativa, e o que eu tenho hoje realmente da utilização da cepa quantitativa, na verdade ela não sai mais caro. Por quê? Eu não estou só avaliando o valor, o quanto que eu estou pagando num Suave Quali e quanto que eu estou pagando num liofilizado Quanti. Eu tenho que ver o que está por trás de tudo isso. Então, eu coloquei aqui um esquema que a gente hoje utiliza para fazer uma codificação de micro-organismo. Então, nesse caso, estou trabalhando aqui com cepas qualitativas. Então, hoje, tanto para bactérias, a gente faz um repique hoje de 18 a 24 horas de antecedência, e para fungos eu faço de 2 a 7 dias. Então, depois de fazer o repique, né, e aguardar o tempo do crescimento microbiano, a gente faz o preparo da solução mãe. Então, nesse caso, geralmente a gente utiliza o espectrofotômetro para a gente poder determinar hoje utiliza-se uma transmitância, que aí você precisa também já pré-determinar, para você saber qual que é a concentração que você vai partir da sua solução mãe, para você poder realizar a sua diluição seriada. Então, aqui nós já estamos falando que, utilizando o pior caso, que é o do fungos, eu preciso de 7 dias de incubação, eu preciso de um espectrofotômetro, eu preciso saber qual que é a faixa de transmitância que eu preciso para fazer um ajuste da minha solução mãe. Aí, fiz a solução mãe, fiz a minha diluição seriada, então eu vou fazer a parte do plaqueamento em duplicata das diluições de acordo se for bactérias, se for fungos, aí você escolhe, vou da 10 a menos 4 até a 10 menos 6, ou sigo até a 10 menos 7, aí depende para qual micro-organismo que você está trabalhando. Lembrando que para alguns a gente tem algumas particularidades, e aí precisam ser de formas diferenciadas os inóculos, né, que eu vou escolher das diluições, e após isso eu mando para as estufas pelo período de incubação, para que, aí aproximadamente, né, de 24 a 48 horas, para que eu consiga contar qual é a diluição que eu vou ter aí um crescimento microbiano de 20 até 100 UFCs de colônias aí por placa. Então, hoje, utilizando o tempo máximo de todo esse processo, aproximadamente a gente precisa de quase 9 dias. E aí eu já estou utilizando o tempo máximo, porque eu estou utilizando do fungos, considerando que o meu repique lá do aspergillus, ele precisou dos 7 dias, que é o tempo máximo que ele fica para poder fazer o crescimento. Então, imagina hoje você passar por todas essas etapas e chegar lá no final dos seus 9 dias, por exemplo, e aí descobrir que a sua diluição, nenhuma das diluições que você fez e que você escolheu ali para fazer o esfriamento, ela está com a concentração que você precisa de até 100 UFC. Então, você perde toda essa forma de preparo e aí você vai voltar para o zero novamente.
Então, assim, hoje a quantificação de micro-organismo é uma etapa que dá muito trabalho, não é qualquer analista que consegue fazer, e ela demanda tempo, equipamento, técnica, habilidade e várias outras coisas que dificulta hoje no dia a dia realmente aí do laboratório. Em contrapartida, nós temos aí as cepas quantificadas, né, tem uma população de inóculos conhecidas. Nesse caso, a gente tem os micro-organismos da ePower, da Microbiologics, que são micro-organismos liofilizados e de formas quantitativas a serem utilizados no laboratório. Essas preparações de micro-organismos são rastreáveis aí na coleção americana de tipos de cultura, que aí a gente fala que são dos ATCCs, e outra referência autêntica de coleção de cultura, que aí é nessa etapa que eu falo que a Plastilabor consegue agora fazer, não na parte do ePower, mas na parte de quantificação, de fazer o preparo da sua cepa do in-house, que é da Flora, da mesma maneira. Para a gente comparando, então, por exemplo, essa cepa quantificada com aquela cepa qualitativa, hoje, quando eu trabalho com uma cepa quantificada, eu já pego um floco do inóculo, já coloco ele numa solução que vem, eu faço o preparo dele e assim, em questões de alguma, nesse caso aqui, que ele pede para ele tem um tempo de incubação, ele fala de um tempo que é para você poder dissolver totalmente o liofilizado na solução, tudo, e você vai fazer o preparo. Eu falo que aqui aproximadamente em 1 hora, você já tem hoje o seu inóculo na concentração conhecida, sem ter que passar por todos aqueles preparos. Então, aqui na tabela, a gente consegue saber qual é a concentração da pílula que você tem, qual a quantidade de ml que você vai trabalhar para a quantidade de inóculo que você precisa. Então, olha e vamos comparar uma cepa quantificada que eu consigo eu falo que em 1 hora, aproximadamente, eu já tenho todo o meu preparo da solução final do que aquela etapa que a gente passou, que era da quantificação da cepa, que aí eu preciso fazer todos aquele quase 9 dias e ainda é meio que tentativa e erro. E aqui, só relembrando e resgatando um pouco daquela parte que é o que eu estava falando, da parte de reidratação de meios, a gente pode ver que a gente pode escolher vários tipos de alíquotas para qual tipo de população que você quer. Então, lembrando que para o desafio, nós vamos utilizar e é recomendado 100 microlitros para que isso não interfira no teste, para que se o seu meio, por algum motivo, ele ocorreu algum ressecamento, você esteja reidratando ele. Bom, só uns pontos de atenção para poder finalizar o estudo, que lembra quando eu venho falando da parte de robustez do estudo, que eu realmente conheço e sei tudo que está dentro do meu processo hoje de monitoramento? Então, por exemplo, eu falei em vários momentos que, olha, se no seu estudo, ou melhor, se na sua rotina você utiliza sacos, então vamos saber qual é o tipo de saco que eu estou utilizando, qual que é a espessura desse saco, qual que é o tamanho desse saco. Descreva isso no seu estudo. Por quê? Lembre-se, é esse tipo de material que eu estou utilizando, porque amanhã ou depois, se mudam o tipo de material, isso pode impactar no seu estudo. Por quê? Eu já trabalhei numa empresa onde era uma multinacional e em uma das auditorias que uma das unidades recebeu, foi feito um questionamento da temperatura que tinha dentro do saco. Por quê? A amostra está na estufa é uma coisa, a amostra que está dentro do saco, que está na estufa, é a mesma coisa? Será? Para isso, e conseguir comprovar, eu tenho que ter o meu estudo e mostrar. Ah, tá, mas qual que é o critério de aceitação, então, para a temperatura de dentro do saco? É o range da temperatura da sua estufa.
Então, se você está com uma estufa, se eu estou hoje com uma amostra numa estufa de 30 a 35, dentro do meu saco tem que estar dentro dessa temperatura. Ah, mas como que eu verifico isso? Ah, isso aí você pode usar data logger, pode usar sensores, aí vai é um estudo complementar que a gente fala, que é bom você ter e você saber, no caso, se você utiliza sacos para isso, até porque você vai precisar determinar se o seu saco ele precisa ser perfurado ou não, ele está dentro da temperatura adequada ou não, a temperatura que você programou a sua estufa está adequada, porque, por exemplo, às vezes a maioria das pessoas utilizam a temperatura de 32,5 porque eu tenho um range de mais ou menos 2,5 para fazer incubação. Tudo bem, esses 32,5, ele está dando condição suficiente para que dentro do saco chegue até 30 graus, para a espessura e o tipo de saco que eu estou utilizando. Então, tudo isso é algo que você precisa saber para que você não tenha apontamentos ou questionamentos futuros. Então, a partir do momento que você consegue avaliar isso, determina qual que é esse saco, determina essa espessura, determina tudo, porque você vai garantir que ninguém nunca vai trocar esse tipo de material, e se você tem esse dado, quando você for questionado, você consegue comprovar e mostrar que você está atendendo tudo que hoje é necessário. No seu relatório, não esqueça de incluir certificado de análise dos meios, das cepas, dos reagentes, dos equipamentos, calibração. Quando a gente tem um estudo, eu falo que assim, eu ainda vejo muito uma prática de mercado que as pessoas executam um relatório, colocam os reportes e resultados, e aí quando vai apresentar, é questionado, tudo bem, mas o seu equipamento estava dentro da data de calibração? Estava. Mas cadê? Não, peraí que eu vou solicitar para o departamento de instrumentação o certificado de calibração, porque já não está dentro do ano que está, já mudou. Então, assim, para evitar esse tipo de questionamentos e para você ter tudo na mão no momento que você vai apresentar esse documento para uma auditoria, coloque o máximo de informação possível. Então, coloque anexos nesses seus relatórios, coloque os testes de promoção de crescimento dos meios utilizados, coloque os certificados dos reagentes que você utilizou, das cepas, se os equipamentos estavam calibrados, que eles estão dentro das calibrações e assim por diante. Bom, aqui está, eu só coloquei algumas referências que eu utilizei para poder fazer a pesquisa, né, e a utilização. Na parte de monitoramento ambiental, às vezes eu verifico as pessoas falando assim, mas eu não tenho muita referência para isso. Não, gente, olha, para a parte de monitoramento existem sim muita referência. Hoje tem várias compêndios oficiais e vários lugares que citam a parte de monitoramento. Então, aqui eu citei alguns que foram os documentos que eu utilizei como referência aí para poder determinar qual que é a porcentagem de aceitação, rodar controle positivo, controle negativo e assim por diante. Bom, peço desculpas aí por ter ultrapassado um pouco do tempo, né? Estava previsto para 1 hora, mas assim, eu falo que falar de microbiologia é gostoso, para quem é microbiologista e está dentro, assim, se deixar a gente passa o dia inteiro discutindo referente a isso. Peço desculpas às vezes por o material às vezes está não tão detalhado, porque, igual eu falei, na verdade o meu intuito é que eu quero que vocês entendam o racional do que foi utilizado, porque cada um tem a sua particularidade, e aí você precisa transportar tudo isso que eu falei para dentro da sua particularidade. Quero também aproveitar para agradecer a Plastilabor aí por esse convite, por abrir essa oportunidade aí falando não só como palestrante, mas também como ouvinte, de disponibilizar esses cursos, porque uma das coisas que a gente sabe que é muito difícil hoje para quem está numa rotina de laboratório é conseguir parar para se atualizar. Então a gente até às vezes brinca e fala assim, nossa, tem tanto curso, mas ou não tem dinheiro no budget para disponibilizar, ou a gente realmente não tem nem tempo de parar para verificar. Então, esses webinars aí que acabou
que acabaram surgindo, é uma grande oportunidade da gente estar podendo se reciclar e cada vez mais, agora a gente fala, não tenho a desculpa do tempo, porque não tem mais o deslocamento, é só você realmente parar, que é um horário que é o que você gasta hoje para uma reunião. Então, agradeço aí a Karina, a Zayana, toda a equipe aí da Plastilab pelo suporte, agradeço todo mundo que também disponibilizou um pouquinho do seu tempo aí em plena sexta-feira para poder assistir. Acredito que vão surgir algumas dúvidas, então, por favor, mandem no chat, podem mandar por e-mail para a Plastilabor, assim que eles receberem todas, eles vão me encaminhar, vou responder cada uma delas. Caso tenham alguma dúvida, precisem de algum suporte, podem me também chamar no LinkedIn, que hoje é uma ferramenta que facilita muito a nossa vida, até por uma troca de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e que eu consiga ter suprido aí um pouquinho da necessidade e que vocês tenham para essa parte do monitoramento ambiental. Obrigado, boa tarde, um bom trabalho para quem está trabalhando e um bom descanso para quem já saiu.